irmãos. Boa noite a todos, amém? No nome de Jesus Cristo, que Deus possa continuar nos abençoando, né? Essa presença maravilhosa, essa glória, né, preciosa que em nós já foi manifestada, amém? Graças a Deus, né? A glória que em nós, né, já foi manifestada. Se não fosse essa glória que já foi manifestada em nossos corações, né? O que seria de nós, né? Onde estaríamos nós hoje se Deus não tivesse manifestado nos nossos corações essa glória, né? Essa graça maravilhosa, né? A glória, como diz ali a Bíblia no Antigo Testamento, a glória da primeira casa, né, foi uma glória passageira, mas a glória da segunda casa é uma glória que não é passageira, é uma glória verdadeira, amém? E nós somos essa casa do Senhor, né, onde essa glória se manifestou, né? O mundo não pode ver isso. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse último dia, não é uma organização, né, nós botamos, tem uma placa nova aí, né, a voz da última hora, né, para identificação, mas nós temos a certeza, né, que não, temos a revelação disso, a certeza disso, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é onde eu, né, o pastor da igreja, coloca uma placa e diz: aqui é o lugar. É onde Deus coloca o seu nome, o seu Espírito, a sua palavra, amém? É um tipo, né? Esse é um tipo, vamos dizer assim, né? Nós, para identificar o lugar, nós temos a revelação disso, sabemos que não é um grupo, um local, uma organização, um local aqui, né? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui porque você está aqui e Deus está em você. A palavra dele está em você, amém? Então nós estamos aqui reunidos hoje porque amamos a palavra de Deus e estamos identificados com a palavra, amém? Com Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não estamos identificados segundo a carne. Você vê que tentar hoje uma união segundo a carne, né, é problemático, porque duas pessoas exatamente iguais não existe. Duas pessoas não existem, duas pessoas, até as impressões digitais são diferentes, né? Até as impressões digitais não existem, né? O profeta diz que não existem dois narizes exatamente iguais, né? Impressões digitais, união segundo a carne é problema, né? Mas Deus está unindo o seu povo segundo a sua palavra, amém? Que é espírito e vida, segundo a palavra. É a única união, irmãos, que permanece. É a única, o que Deus uniu, né, o homem não pode separar. O que foi unido por Deus, né, o que Deus fez, a obra de Deus, né, o homem não pode desfazer, porque ela é feita no seu coração, amém? A obra de Deus é algo muito interessante, porque às vezes a pessoa olha com os olhos naturais, o que Deus chama grande, magnífico, o homem chama tolice. Isso para mim não tem valor algum. E o que o homem chama grande, o homem chama que Deus fez isso, Deus chama, isso para mim é tolice. Então, geralmente, o que Deus chama grande, o homem chama de tolice. E o que o homem chama grande, Deus chama de tolice. Então, o que nós temos que entender é que a obra de Deus é a palavra viva no seu coração, a palavra estabelecida no seu coração, amém? Que eles conceberam a palavra, né? Como o Washington me ligou ontem, nós estávamos conversando, ele lendo a mensagem, né? E sobre trono, né? Trono de misericórdia, trono de julgamento, tronos, né? E aquilo ali me deu, eu conversando com ele, né? E ele, quando você conversa com alguém que está estimulado pela palavra, estimulado no espírito, que está vivo, você vê que é algo que está vivo na pessoa, né? Se vê algo que alguma pessoa fala de... Não é, a questão não é, irmãos, na hora que estamos vendo, a questão não é a igreja. A questão é a palavra. O eleito selado com a palavra. Porque o eleito que tem a palavra viva no coração, você não precisa preocupar, você não precisa, por quê? Porque a palavra está ali e Deus cuida dele, amém? Deus cuida, né? Estava conversando também com o Raimundo, ali, né, circunstâncias surgem, problemas surgem, dificuldades surgem, né? Mas às vezes você, né, Jesus Cristo falou para a mulher do poço: a água que tu beber, essa água que tu beber, fará em ti uma fonte que saltará para a vida eterna. Não? Então, o que te salva, o que te ajuda está em você. Está em você, está dentro de você, Deus em você, é Ele em você, é a palavra de Deus em você. Não é o pastor intercessor, né? Na verdade, o Espírito Santo está em nós. E a Bíblia diz que nós não sabemos o que pedir, né? Mas o Espírito Santo que está em nós, a palavra que está em nós,
Ela intercede com gemidos inexprimíveis. Ela sabe o que precisamos. Não é o que queremos, é o que precisamos. Amém? Então o Washington estava ali, né, ele me ligou falando a respeito do trono. Eu fui ler, irmão Washington. Aí eu falei, agora eu tenho que pedir perdão para o Washington, porque eu li, né? E eu fiz um texto para nós falarmos sobre isso. Porque você começa a ler e a inspiração desce, irmãos. Aí quando você, irmão Bruno, diz que o rapto é uma revelação. O rapto é quando você descobre quem você é nessa hora. Quando você descobre quem você é, irmãos, aí você, todo espírito de altivez, aí o grande homem cai por terra, para que o grande Deus se faça presente no seu coração. Aí você perde, porque a natureza humana, a herança do Éden, ela é uma natureza competitiva. Ela quer competir, ela quer ser a primeira, né? A natureza humana, ela é maligna, ela é a herança do Éden. Mas a natureza divina, que é a herança de Cristo, do segundo Adão, que é o segundo Adão, ela se alegra quando ela vê alguém se alegrando, estimulado com a palavra nessa hora. Quando você vê a pessoa estimulada, aquilo também te estimula, porque é o mesmo Espírito correspondendo com o seu Espírito. Por isso o Espírito Santo, ele se alegra quando ele vê você, você se alegrando com a palavra, você regozijando com a palavra, você crescendo nessa hora, em Cristo, a palavra crescendo no seu coração, Cristo entronizado, reinando, governando, Ele no trono do seu coração. Aí você vê, mas uma alegria que o mundo religioso não dá. Porque você vê que a alegria do mundo religioso, o que seria hoje? Nós sempre falamos isso. Jesus Cristo ali, com aquele ministério de 5.000 pessoas, multiplicando pão e peixe, muito bem estabelecido. Hoje, eu imagino hoje, com um ministério com 5.000 pessoas. Bom, olha o dízimo, 5.000 pessoas. Vamos ver por esse lado, porque o mundo evangélico vê isso hoje. É triste falar isso, mas o mundo evangélico vê isso hoje. Eles querem estimular as pessoas para ter fé natural. Você entrega o seu dízimo, você dá as suas ofertas, que isso é um mandamento, é um sacramento, você deve fazer. Mas eles estimulam o povo para dar, porque naturalmente as pessoas são abençoadas. As pessoas vão ter mais, vão dar mais, e vai dar uma vida mais regalada para o pastor, para a igreja. E aí na visão natural, Deus está abençoando. Mas isso diante de Deus é tolice. Deus quer ver crescer em você, é a palavra viva, é Ele crescendo no seu coração cada dia. Verdade? Tudo bem que nós temos que, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia diz, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o real motivo, o profeta disse, o nosso exemplo para ministro é Paulo. Paulo disse, Paulo trabalhou para sustentar o seu ministério. Paulo disse, eu poderia muito bem fazer jus, usar o dinheiro da igreja, pegar isso, para aquilo. Ele disse, mas eu não fiz. Melhor me seria morrer do que eu tornar essa minha glória vã, essa glória de Deus no meu coração. Então a coisa está aqui, irmãos. O verdadeiro ministro, o verdadeiro ministro arde no coração dele. Ou ele faz aquilo, ou ele prega a palavra, mesmo que ele tenha que beber água do riacho e comer bolacha seca, mas arde no coração dele pregar a palavra viva e ver o povo selado no reino de Deus. É totalmente diferente. Vamos ler a Bíblia? Vamos ficar de pé, por gentileza? Vamos ler, abram suas Bíblias em Apocalipse 4. Mais um ensinamento, Apocalipse 4 até o versículo 7. Apocalipse capítulo 4, começando do versículo 1 até o 7. Amém. Apocalipse capítulo 4, começando com o versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono
saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém? Vamos a uma palavra de oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estamos mais uma vez aqui, ó Pai, em Tua presença, Pai, para receber de Ti, Senhor, mais e mais, Senhor, mais vigor, Senhor, força para a alma nesse dia, Pai, nos fortificando a alma, essa sã doutrina, Pai, nos alimenta a alma, nos dá saúde na alma, Pai. Somos sadios, temos comido esse maná que não desvanece, essa palavra viva, Pai, que esteja sempre viva dentro de nós, Pai. Esse Redentor, que é a palavra, esteja viva, que nós possamos falar, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive nessa hora, Pai. A palavra vive em nós, Ele vive em nós, Ele está vivo, Senhor. Tu estás vivo em nós. O nosso Redentor está vivo, a Tua palavra viva em nossos corações, ó Pai. Obrigado por Tua presença, que esse anjo mais uma vez, Pai, que esse ofício da parte de Deus, ó Pai, possa nos falar que o homem sai de cena, Pai, que nenhuma glória vá para o homem, mas que toda honra e toda glória sejam somente dadas a Ti nesta hora, Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uns podem sentar. Amém. Amém, irmãos? As pessoas estão, né? O mundo, estava vendo as pessoas, né? Todas voltadas para, né? Para o espírito do povo, né? Tudo voltado para o jogo. Eu estava comentando com o irmão Washington, onde as pessoas têm depositado suas ansiedades, né? Suas expectativas. Logo agora vem depois a política, né? Logo esse ano. Aí vem novamente todo aquele movimento político, né? Mas nós, como cristãos que somos, né? A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, amém? Porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos ansiosos, quem vai ser o próximo presidente, ou quem foi o campeão, toda essa ansiedade nós temos lançado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós até aqui, graças a Deus, amém, irmãos? Então, não importa, pode ser, seja quem for, né? Nós não pregamos, nós não somos políticos, como o Bruno disse. Deus não é político e nem seus filhos são políticos, amém? Nós não somos políticos, Deus não é político, Deus está em nós, né? Então Deus, né, é a palavra está em nós. Nós gostaríamos, irmãos, essa noite, vai ser uma palestra, né? Mas eu não vou ultrapassar meus 30 minutos, 35 minutos no máximo, né? Deus vai nos dar graça para nós transmitirmos isso da maneira que recebemos, amém? Como Paulo disse, né? Como eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Não de outra forma. Da maneira que eu recebi, eu passei para vocês. Eu fui apenas um transmissor. Eu fui apenas um canal que Deus usou. Não há nada, eu não posso jactanciar em nada. Quando vim ter convosco, não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu vim no poder da ressurreição de Jesus Cristo nesse dia. Amém? Como eu recebi do Senhor, então eu trouxe para vocês, né? Paulo disse. Que eu seja também nessa noite, assim como sempre tem sido, né, o irmão Valdeir, o irmão Washington, os irmãos que falam aqui, que sempre tem sido, nós sejamos apenas um canal, um microfone, né, o microfone desse aqui, que eu seja esse microfone, que Deus esteja atrás desse microfone, seja a voz de Deus falando para nós, né? Paulo disse, quando eu fui ter convosco, eu não me propus saber nada entre vós, o que está acontecendo entre vós, não me interessa. O que me interessa é saber entre vós é que Cristo, você morreu com Cristo, não vive mais você, a sua vida, você foi aos pés da cruz ali, e você morreu ali na cruz com Cristo, e ressuscitou com Ele também nesta hora, amém? E está vivo com Ele, amém? Então nada, irmão, nos abala, nada nos abala. Às vezes as pessoas falam, irmão Valdo,
o seu comportamento, às vezes, a sua maneira de ver as Escrituras, a palavra. O povo às vezes quer unir com vocês, quer vir para cá, né, quer para aumentar a igreja, para aumentar as pessoas. Mas você vê, irmãos, nós sempre, o Bruno fala assim, pega o seu barco, se você tem um barquinho, pega esse barco, coloca ele na correnteza e tenta remar contra a corrente. O Bruno diz, assim é você pregar a palavra hoje, a mensagem, a palavra. Pega o seu barco, a correnteza está dando para lá, né, no sentido para lá. Pega o seu barco, coloca lá, tenta remar contra a correnteza. Começa a remar. Diz, você não ganha tempo. Você não ganha tempo, você não consegue remar. Às vezes você parece que vai andando devagarzinho um pouquinho. É difícil remar contra. Então ele diz, mas agora bota seu barquinho lá, solte as mãos. Ele diz, se você quiser remar a favor da corrente, não precisa nem você remar. Basta você soltar as mãos que a correnteza te leva. O curso desse mundo te leva. O curso do mundo religioso te leva. Mas o mundo diz, olha o que está lá na frente. Uma grande catarata, destruição, morte. Mesmo que nós temos que remar, irmãos, mesmo que nós temos que ficar parado, mesmo que não ande um pouquinho, seja muito pouquinho que vai andando, mas o importante é que nós não estamos rumando para essa grande catarata nesta hora, irmãos. Todas as forças que nós temos, estamos remando contra a correnteza. Eu digo, eu tenho que remar contra. Eu não posso remar a favor, não posso ser a favor. Eu tenho que remar contra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela está contra. Como não diz, a palavra de Deus, Deus está contra o sistema organizado. Eu digo para vocês, irmãos, eu falo isso de todo o meu coração. Aqui em Taguatinga, aqui em Ceilândia, aqui em Brasília, eu não tinha que estar, minha esposa sabe, eu estou nesse ofício que Deus nos concedeu, né? O ofício é Deus. Eu não estou correndo atrás disso, muito pelo contrário, eu estou correndo disso. Eu digo para vocês, se aqui em Taguatinga, se aqui em Brasília, tivesse uma igreja pregando essa palavra, na pureza que nós cremos, estou falando isso aqui, né? A internet está ligada, todos que estão ouvindo. Se tivesse aqui, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaremos ali, onde fosse, sentados, né? Superando os problemas, mas se lá tivesse a palavra da maneira pura que nós cremos, nós também estaremos lá. Fecharíamos aqui, não teria necessidade de nós estarmos aqui, às vezes com dificuldade para o culto, por causa de barulho lá fora, num lugar um pouco difícil, pagando aluguel caro, né, programa de rádio caro. Nós não estaremos, mas o que nos qualifica, irmãos? Nós não queremos mistura organizacional, nós não queremos ser uma organização, nós queremos manter essa palavra pura da maneira que ela é nessa hora, irmãos. A pureza da palavra. As pessoas falam, vocês não querem companheirismo com ninguém. Não, nosso companheirismo é a palavra. Nosso companheirismo é amar a palavra de todo o nosso coração, não importa a condição. Não importa quem, não importa quantos, mas o que importa é amar a palavra de todo o coração. Aqueles discípulos ali, quando chegaram, aqueles gregos, quando chegaram para Filipe ali, e outro apóstolo disse, senhores, queríamos ver Jesus. Veja bem isso. O Bruno disse que ali estavam 2 discípulos, verdadeiros discípulos, que levaram aqueles homens, aqueles gregos, à presença de Jesus Cristo. O verdadeiro ofício leva a pessoa à presença de Jesus Cristo. Leva você à presença de Jesus Cristo nessa hora. O verdadeiro ofício não traz você para uma organização. Aqui é um lugar de segurança. Não traz você para um dogma, para um credo. Traz você para a presença de Jesus Cristo nesta hora, irmãos. Aí era entre eles e Jesus Cristo. Porém aqueles gregos, aqueles homens olharam ali e viram Jesus, mas ali estava o véu e eles não puderam ver quem estava velado, né? Não puderam reconhecer quem era aquela pessoa que estava ali. Amém? Vou entrar no assunto, irmãos, né? Para nós sermos mais rápidos. Veja, irmãos, vamos falar sobre o trono de misericórdia. O trono, quando falamos trono, estamos dizendo, no sentido figurativo, quando a Bíblia fala trono, não é um trono, não é uma cadeira de ouro ali, um trono que está ali, né? Não é isso. Não é uma cadeira de ouro ali, um trono, não é um tipo. Trono significa, o profeta diz, trono é governo, domínio, reino, poder, é um tipo.
Quando falamos que Ele está entronizado nos seus filhos nessa hora, é porque Ele está dominando sua vida, no domínio da sua vida. Ele é o seu líder, o seu governador, o seu dominador, o seu rei, o seu coração. Nós vamos falar sobre isso, irmãos. Nós vamos falar exatamente o que o profeta falou, né? Todos os ouvintes da internet também que irão ouvir essa mensagem, que possam também, né, acompanhar, né, que possam receber também, né, nos vossos corações o que vamos trazer essa noite. A mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, no parágrafo 78, vamos estar bem atentos para que nós possamos receber, né, captar, né, o que Deus está nos dizendo. Veja bem, irmãos. Perguntas e Respostas sobre os selos, 78. Ele diz: estamos bem no fim dos tempos agora. Amém? Estamos bem no fim dos tempos agora. Estamos no último dia. Amém? No fim dos tempos. Todo mundo sabe, até as pessoas veem as barbaridades que acontecem e falam assim, é o fim dos tempos mesmo. Agora é o fim dos tempos. Coisa que não acontecia, né? Barbaridades que acontecem, catástrofes que acontecem, é o fim dos tempos. É o sinal do fim dos tempos, né? Os sinais. Ele diz, estamos bem no fim dos tempos. Ele disse, veja bem, que palavra que, né, nos dá tremor. Não vai demorar muito para que o trono de misericórdia vire o trono de julgamento. Ele diz, não vai demorar muito para que esse trono de misericórdia vire um trono de julgamento. Vamos continuar. Ele diz, mas quando? Veja bem, irmãos, agora aqui a responsabilidade nossa. Quando você lê isso, você é chamado para uma responsabilidade de crer nisso. Você não tem como você ler hoje, irmãos. Nós lemos as mensagens do Bruno hoje, não as lemos como líamos antigamente nas eras. Você lê hoje manifestação do Filho do Homem, segunda vinda. Hoje você está com a responsabilidade de crer nisso, de conceber isso, porque isso, você não pode passar por cima disso. Não tem como você descrer. Não tem como, por isso que o pecado é a incredulidade. Não tem como você deixar de crer nisso. Aí ele diz aqui, mas quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. Irmãos, quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. Aí nós vemos perfeitamente aqui, lembramos que esse arrebatamento, esse rapto, que é uma revelação, o rapto é uma revelação, amém, irmãos? O rapto é uma revelação. Quando nós falamos que o rapto já se deu, nós estamos falando que para mim, para você, a revelação, Laodiceia, se você não está em Laodiceia, o diz, não existem três posições. Ou você está em Laodiceia, ou você está em Cristo. Se nós não estamos em Laodiceia, nós estamos em Cristo nessa hora, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Fomos arrebatados de Laodiceia e trazidos para a presença da glória dele nesse dia, amém? Estamos, né, na presença da glória dele. Agora veja, primeiro selo 160. Deixou o trono do Pai, né, o trono das eras, a intercessão das eras, para tomar o seu próprio trono. Lá ele era um cordeiro. Lá ele estava sangrando. Lá ele estava com um livro, né, intercedendo por aqueles nomes. Mas ele diz, ele deixa o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Ele agora, a profeta diz, primeiro selo, ele agora tem vindo de sua obra intercessória para reclamar o seu próprio trono agora. Para reclamar o seu próprio trono. Ele diz, para reclamar o seu próprio trono, que são os seus súditos redimidos nesse dia. Nem os súditos redimidos. Aí você fala, a pessoa te pergunta, mas isso aí, você está falando que a misericórdia, que a intercessão acabou? Veja, irmãos, a intercessão, botei aqui, ela não acabou. Porque a intercessão lá no céu, nas eras, o que era lá agora, o silêncio no céu, porque, né, a pessoa que era adorada, que era, né, venerada, que estava, não está mais lá. Então veja, a intercessão não está mais lá, como eu disse, a deidade, Deus, ele não está lá, ele está aqui, agora no seu povo, em você, a intercessão. Então a intercessão não acabou, muito pelo contrário,
A intercessão, Deus ali, quando aquela mulher foi pega no próprio... Veja se você consegue captar isso, irmãos. Aquela mulher, quando foi pega no próprio ato, adulterando, foi trazida. Aquela mulher, a mulher também ali, e foi trazida perante Jesus, para que ela fosse condenada. E a lei, se eles fossem cumprir a letra, teria que matar aquela mulher, ela teria que ser apedrejada para cumprir a lei. Mas Deus havia se encarnado. Deus havia se encarnado e disse para aquela mulher: eu não te condeno. Deus em carne não condenou aquela mulher, irmãos. Veja bem, porque não era mais a lei, era a graça ali para aquela mulher naquela hora. Deus estava no homem. Deus estava em um homem de carne chamado Jesus. Ali estava a graça. E onde Deus está hoje, irmãos? Onde Deus está hoje, nesta hora, e você nesse dia, irmãos? A graça dele. Veja, então onde está a misericórdia? Onde está a intercessão? Quem é a misericórdia hoje? Ele diz aqui, mensagem da graça 69. Os ouvintes da internet, mensagem da graça 69. Recordem, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra, estava no Éden, sobre a terra, estava no Éden. E o último trono de julgamento estará sobre a terra nos tempos do fim, o trono branco. Onde está esse trono agora, irmãos? Quem é esse trono agora, irmãos? O branco. O que é branco? O Bruno diz que a única cor original que existe é a branca. As demais são misturas. A única cor que existe é a branca, porque é uma cor original, as demais são misturas. Ele diz, quando ele vem como leão para reivindicar os seus direitos. Ele diz, ele parou de ser mediador no fim da era da igreja. Ele parou de ser mediador no fim da era da igreja para se tornar o leão da tribo de Judá, o rei nesta hora, reinando aonde? Reinando em quem? O filho de Davi. Ele diz aqui, Cristo é o Cordeiro. A palavra é a intercessão na terra. Porque, como ele diz, o Pai, a palavra e o Espírito Santo são o mesmo. O profeta diz, irmãos, que Deus era o juiz. E o juiz se tornou o réu. Irmãos, que coisa. O profeta diz, se eu tivesse uma causa que fosse difícil de resolver, se eu tivesse uma causa, se eu contratasse o melhor advogado, na mensagem ao sinal ele fala, se eu tivesse uma causa, e aquilo fosse uma coisa que eu tivesse matado alguém, e eu contratasse o melhor advogado, mesmo assim, o Bruno disse que não teria na minha mente o pensamento, talvez ele não desse conta de convencer o jurado. Mas ele diz, irmãos, no nosso caso é diferente. O próprio juiz se tornou o réu nesse caso aqui, irmãos. O próprio juiz, o próprio Deus que fez a lei, que disse ali, no dia que dela comeres, certamente morrerás. O próprio Deus ali, o juiz que estava ali, se tornou o réu, tomou o meu lugar, e a única coisa que ele aceita hoje é a vida dele em você. O sinal é a vida do Cordeiro no seu coração nessa hora, irmãos. A intercessão hoje é a vida do Cordeiro em você. Deus não pode te tocar, porque quando ele olha para você, ele vê ali, irmãos, a sua própria imagem e semelhança. Jesus Cristo, a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja aqui, nós vamos falar de novo. O primeiro trono estava... Não, Apocalipse 4, perdão, segunda parte. 237. Veja, agora o primeiro trono estava no céu, o trono do julgamento. O segundo trono estava em Cristo. E o terceiro trono está no homem hoje. A palavra em você nesta hora, irmãos. Veja, primeiro trono no céu, Deus sobre nós. Segundo trono em Cristo, Deus por nós. E esse terceiro trono, Deus em nós. Um trono é um domínio, é um reino, é um governo. Ele diz aqui, o sacrifício expiatório hoje é a palavra. Quando Jó disse ali, o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, porque a palavra vive em nós. Nosso Redentor vive, irmão, o que te redime hoje, o que nos redime hoje.
Você está redimido porque a palavra, o Redentor vive em você, a palavra está viva em você. Tem nada a ver com igreja, tem nada a ver com associação de igreja. Venha para a igreja, vir para a igreja não é o profeta diz que o ofício genuíno, como eu disse no início, ele te traz para a presença de Cristo, Jesus Cristo nessa hora. O ofício real, o ofício genuíno, ele diz aqui, veja, o trono branco, o trono do julgamento, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Veja, irmãos, mensagem, a queda do mundo, 101. 101 queda do mundo, ele disse, porém não nos foi oferecido um sistema, não nos foi oferecido uma organização, não nos foi oferecido um posto político do mundo, porém nos foi dado um reino de mansidão como a vida do Cordeiro que está em nós hoje, viva e verdadeira. Ele disse, 104, mas nós temos um reino, e neste reino que possui a vida eterna, não sócio de igreja, não membro de igreja, mas a vida eterna, e ele é governado através de um rei eterno nessa hora, irmãos. Eterno, um rei eterno. Veja aqui, vamos falar sobre isso, vamos continuar falando sobre isso. 308. Onde é esse lugar de misericórdia? O profeta diz, hoje, agora, o lugar de misericórdia está no coração. A glória de Deus nos filhos amados nesse dia, irmãos. Os filhos amados, esse lugar de misericórdia. Ele diz, 328, onde o lugar de misericórdia é encontrado? No coração do homem. Onde ele entrou no coração do homem. Ele diz aqui, onde ele entrou no coração do homem? É a interrogação. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, que é Deus, entrou nos corações humanos. Este é o lugar de misericórdia, o Espírito Santo. Onde o Cordeiro está, há misericórdia. Veja, irmãos, aqui está. Onde o Cordeiro está? O Cordeiro é Cristo, é a palavra. Cristo é o Cordeiro de Deus, Ele é a palavra. Onde o Cordeiro está? Onde a palavra está? Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras que são Espírito e vida estiverem em vós, então aí há misericórdia, terei misericórdia. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus tem misericórdia nesta hora. E a misericórdia é Cristo, é a palavra em você, irmãos. Por isso temos que conceber a palavra. Onde o Cordeiro está, há misericórdia. Cristo é o Cordeiro de Deus, Ele é a palavra. Ele diz, onde está a vida do Cordeiro, que é o sangue. O sangue para nós hoje não é mais a química. O sangue para nós hoje é a vida do Cordeiro, o Espírito Santo, a palavra viva de Deus nos nossos corações. Agora interessante, o irmão diz que o propiciatório é o santo dos santos. É o lugar santíssimo. Ali no tipo, né, do Velho Testamento, ali estava o propiciatório, ali estavam os 4 animais, que eram os 4 guardiões, né, do santuário. Eles guardavam o lugar santíssimo. Um era o leão, outro era o boi, nós lemos aqui, e outro era o homem, e outro era a águia, né, um animal com um rosto semelhante ao leão, boi, homem e águia. Exatamente ali você vê os 4 guardiões. No Novo Testamento, no tipo também, Mateus, Marcos, Lucas e João, guardando o livro de Atos, que o livro de Atos é o propiciatório. Ali, aí ele fala assim, a única coisa que apazigua um Deus irado é o sangue. A vida do próprio Deus, a vida do Cordeiro em você. Ele diz aqui, Adão e Eva fizeram aventais, fizeram coberturas, um avental batista, um avental metodista, um avental pentecostal, e hoje na mensagem um avental do companheirismo tal, um avental do companheirismo tal, né, do fulano de tal, né, a voz da última hora, vamos colocar também, né, onde Deus colocou o seu nome, né, nós colocamos, como falamos no início, mas veja a mensagem, um lugar de adoração escolhido por Deus, 71, ele diz, é esse lugar que estou vos apresentando nesta noite. O lugar que eu estou apresentando a vocês hoje à noite, ele diz, é onde Deus colocou
o seu nome, onde ele prometeu que se encontraria com cada pessoa que ele adoraria, que ela e festejaria com ela. Ele disse: esse lugar é em Cristo Jesus nessa hora, em Cristo Jesus, não em nenhuma igreja, palavra do profeta, não em nenhum tabernáculo, mas em Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus hoje. Cristo é o tabernáculo de Deus hoje. Ele é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio, e habitou nele. Deus habita em Cristo. É aí onde Deus habitou. Quando diz, trouxe o seu nome e o colocou em Cristo. Veja, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo em habitar. Cristo é o tabernáculo real, irmãos. Cristo é esse tabernáculo. Deus escolheu o lugar. Ele diz aqui: também ouviu-se a voz de Deus entrando no tabernáculo, Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, a voz de Deus, que é a sua palavra, entrando no tabernáculo, que é Jesus Cristo. A voz de Deus entrando no seu coração e fazendo de você o tabernáculo hoje, porque Deus está em Cristo, e Cristo está em você nesta hora. Ele diz: o antigo tabernáculo é um tipo e uma sombra do novo. Porque veja bem, irmãos, e quando ele entrou em Cristo, ele disse: este é meu filho amado, meu tabernáculo, em quem eu me comprazo em habitar nesta hora, irmãos. Veja bem, em que ele tem prazer de habitar. Deus colocou o seu nome em um ser humano para a redenção. Olha, veja que coisa forte, irmãos. Veja que coisa forte. Tente captar isso que eu estou falando. Deus, como ela diz, Deus colocou o seu nome, o nome é a palavra, e a palavra é Espírito, em um ser humano para a redenção. Então ele diz: o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí está o seu lugar de adoração, aí está o seu esconderijo, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: não alguma igreja, não algum credo, mas ele disse: o verdadeiro tabernáculo ungido na terra hoje. O tabernáculo, irmão Austin, esse tabernáculo que é hoje, a misericórdia, onde ela está hoje, onde está a graça hoje, onde está Deus está hoje. Nós estávamos falando sobre as dimensões ali. As dimensões são 7 dimensões. O profeta ensina isso. A primeira, a segunda e a terceira é luz, tempo e matéria. A quarta dimensão é a dimensão das frequências de rádio, TV, tudo, né? Está passando pessoas por aqui agora. Se eu falar isso, você acha, o homem está ficando louco. Mas se você pegar aqui até mesmo um celular, né, que pega a televisão, você bota aqui agora e você vê, capta a imagem das pessoas que estão passando aqui agora. Capta a imagem agora com o celular que tem televisão, todo mundo sabe disso. Coisa mais simples hoje que existe. Está passando imagens aqui agora. A quarta dimensão, porém é tão rápido que você não consegue ver com os olhos naturais. Essa é a quarta dimensão. A quinta dimensão, que também está aqui, é a região dos perdidos. A região dos perdidos, as pessoas que não têm corpo preparado, as pessoas que venceram o tempo deles na terra. Eles não podem ficar mais no corpo de carne, porque acabou o tempo para eles. Eles têm que ir para outro corpo, eles não têm corpo para ir, então eles ficam vagando na quinta dimensão. A quinta dimensão, a sexta dimensão, são os irmãos que morrem em Cristo, que partem daqui e vão para a sexta dimensão. Agora deixa eu falar um segredo para vocês. A sétima dimensão é onde Deus está. A sétima dimensão é onde Deus está. Amém? A sétima dimensão e onde Ele está hoje. Onde Ele está? Ele está em sua palavra. A sétima dimensão é onde Ele está nesta hora. Ele está em você. Ele está vivo em você. Ele é a palavra viva em você. Ele é o sétimo selo em você. Ele era o sétimo esposo ali daquela mulher. Ele era o esposo dela, o real esposo. Os 6 não foram esposos. Eu disseste bem, tiveste 6, esse que tu tiveste 5, esse que tu está também não é teu. Nenhum dos 6 era esposo, mas o 7º era o esposo dela. O 7º selo é o seu esposo nessa hora, irmãos. O 7º, a sétima dimensão, a sétima glória de Deus ali. Sadraque, Mesaque e Abednego naquela situação difícil ali, mas judeus reais, judeus verdadeiros.
Veja, ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sempre aplico isso. O rei falou: aquece 7 vezes mais a fornalha. Veja o tipo perfeito hoje, irmãos. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Ali estavam os judeus reais. O Nabucodonosor tinha feito ali uma estátua. E era a estátua de um homem santo. Tinha que prestar reverência para um homem santo, irmão Valdeir. Tinha que prestar reverência. O rei podia falar: mas Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês têm que reverenciar, porque a estátua que eu fiz, a imagem que eu fiz é de um homem santo, é de Daniel. Irmão Valdo, irmão Washington, Valdeir, vocês têm que reverenciar esse sistema, porque isso começou com fulano, com ciclano, com beltrano, mas o verdadeiro judeu, ele não reverencia a personalidade humana de ninguém nessa hora, irmãos. O verdadeiro judeu, ele não reverencia a imagem, porque as pessoas pensam que fazer imagem de homem santo é você pegar o barro ali, ou pegar ouro, ou pegar cobre, ou pegar prata e fazer imagem. Não é isso, não é somente isso. Às vezes você faz a imagem do homem santo aqui. O pastor fulano é santo, pastor ciclano, bispo fulano é santo, beltrano é santo. Deus não divide a sua glória com o homem nessa hora. Deus não divide a sua glória com o homem nesse dia. E o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, ele não reverenciou homem algum. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo: rei, se nosso Deus nos livrar ou não nos livrar, se nós formos queimados, mas nós não vamos reverenciar a tua estátua, nós não vamos reverenciar a tua imagem. A verdade diz que o princípio ali do reino gentílico começou com a adoração e reverência à imagem de um homem santo. E o que tem estado hoje dentro do assim chamado da mensagem, irmãos, reverenciando homens, reverenciando pessoas. O grande pastor vai estar tal, vamos todo mundo para lá. O grande pastor, o grande homem vai estar lá. Às vezes fala o grande homem e o grande Jesus e o grande Cristo, onde está nesta hora, irmãos, esquecido pelo povo da mensagem, que se diz da mensagem, reverenciando o homem. Mas o pastor fulano vai estar lá, e vamos todo mundo para lá. Não é ele, como Jesus Cristo disse para a mulher do poço, não é em Jerusalém, não é nesse monte, mas ele tem que estar em você, ele em você, a palavra em você, ele vive em você nessa hora, ele em você. E ali estavam aqueles homens ali, irmãos, aqueles 3 homens, estou terminando. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, mas jovens reais, que tinham caráter real, que jamais se prostrariam diante da imagem, mesmo sendo a imagem de um homem santo, mesmo sendo Daniel, que operou muitas proezas. As pessoas falam: mas veja bem, pode falar o rei, mas veja Sadraque, Mesaque e Abednego, é Daniel. Daniel foi na cova dos leões lá, e Deus livrou ele. Daniel, o espírito de sabedoria está nele. Vocês têm que reverenciar ele. A imagem que eu fiz não foi do diabo, não foi de coisa diabólica, foi a imagem de um homem santo. Eu fiz a imagem de um homem santo, mas não importa Nabucodonosor. Nós não adoramos, nós somos verdadeiros judeus nessa hora. Nós não adoramos a imagem de homem algum nessa hora, irmãos. Nós não adoramos. Se vocês forem adorar, as pessoas hoje trazem o povo para debaixo do seu domínio, trazem o povo para reverenciar, o pastor fulano, o pastor ciclano, mas Deus, o 7º selo nessa hora, está nos desprendendo nessa hora, irmãos, de todo apego a homem. Não é o homem, é Deus no homem, e em você nessa hora, em sua igreja nessa hora, é Ele em você nessa hora, irmãos. A reverência a ele. Então o que aconteceu ali? Todos conhecem a história. Eu estou terminando, mais 3 minutos. Todos conhecem a história. Estava ali Sadraque, Mesaque, Abednego, diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, por não querer se prostrar diante da imagem de homem santo. Ali estavam eles, irmãos. Eles disseram: se nosso Deus não nos livrar, nós vamos morrer queimados. A fornalha, Laodiceia, está hoje aquecida 7 vezes mais. Laodiceia hoje, o profeta diz que todos os demônios, irmãos, todos os demônios dessa última era foram soltos. 200 milhões de demônios, demônios especialistas, irmãos, demônios especialistas para enganar. Anjos de luz, e anjo é ministro. Anjo de luz, a Bíblia fala que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. E o que é isso? Anjo de luz é ministro que prega a palavra.
pega a letra, mas veja ali, eles não quiseram ali, Deus, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, e o profeta faz um quadro, vamos fazer um quadro dizendo que de lá Deus estava observando, e vieram seus anjos oferecer para ir. E aquele anjo que inundou no tempo de Noé, ele disse que o anjo chegou ali e disse: Senhor, deixa eu ir ali. Aquele anjo pediu: deixa eu ir ali que eu mudo aquele quadro. Deixa eu ir ali, Senhor, que eu mudo aquele quadro, eu vou inundar aquilo tudo, eu vou salvar teus filhos. Aí veio outro anjo e se propôs: Senhor, deixa eu ir ali. Mas porém, ali estava Deus, quando faz um quadro, né? Deus no seu grande manto ali, irmãos, aquela sua glória, a sua glória estava ali, ele olhando para os seus filhos. Você não está só, Deus está olhando para você nesta hora, Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você nesta hora, irmãos. E ali estava Deus olhando para aquele quadro, e diz o profeta que Deus disse naquela hora: vocês são bons anjos, vocês são bons ministros meus, mas nesse caso, eu mesmo tenho que ir socorrer os meus filhos lá, irmãos. Eu mesmo tenho que ir ali socorrer os meus filhos. Então Deus ali, através da sua sétupla glória, irmãos, ali estava aquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Aqui estamos nós, nessa luta, nessa peleja, irmãos, nesse dia agora. A Laodiceia rugindo como um leão. Laodiceia rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar nessa hora. Mas aqui estamos nós, selados com o 7º selo, com a palavra vive em nosso coração nessa hora, irmãos. Nós não podemos tomar. A Bíblia diz que aquele fogo, o fogo da fornalha, serviu somente para uma coisa. Veja bem, a única coisa que aquele fogo serviu, a Bíblia diz que foram jogados 3 homens amarrados ali, né? Estavam amarrados, mas a força do fogo desatou as amarras. A força do fogo queimou aquelas cordas, eles estavam soltos naquela hora ali, irmãos. Por causa de quê? Por causa da glória de Deus que estava ali, desapegados, irmãos. Porque quando a pessoa permanece pela palavra, se você permanece pela palavra, Deus vem em seu socorro. E Deus vem em nosso socorro. Deus veio em nosso socorro. Amém? E colocou em nós a sua glória, amém? O seu poder, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.